sim, sim. Muito obrigada. Creio que me estão a ouvir bem. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito bem, eu queria parabenizar a organização, felicitar o Instituto Ibero-Americano de Direitos Processal, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Universidade Federal, o Ministério Público e todas as instituições que participaram nesta organização. Lamento não poder estar aí para a presença é muito enriquecedora. Vou então aqui de uma forma muito breve, cumprimentando também os membros da mesa, além do Sr. Presidente, José Maria Salgado, meu colega e amigo, a doutora Patrícia Pisol e o debatedor. Também um abraço, permitam-me que dê um abraço especial aos organizadores, todos os organizadores, e vou-me centrar então na questão da legitimidade. Eu tinha um PowerPoint em espanhol, não sei se é possível partilhar. Eu vou tentar ver se consigo partilhar. Não sei, se conseguem ver um PowerPoint? Sim. Se puder só dar um zoom, professora, por favor, ficaria melhor. Sim, estou aqui a procurar. Muito bem, eu vou falar em português, mas fiz o PowerPoint em espanhol para que os nossos colegas que falam esta língua me possam acompanhar. O que é que resolvi fazer nesta breve apresentação, em 15 minutos, fazer o confronto entre o modelo emergente do Código Modelo, que para mim é um documento brilhante, com um modelo europeu de tutela coletiva que já foi referido por o Dr. Francisco Herbique sobre o modelo que emerge da Diretiva 2020. Este modelo europeu visa a tutela dos interesses coletivos dos consumidores em muitos âmbitos e também tanto estão em causa as ações de cessação como as ações ressarcitórias. Estas ações verdadeiramente até utilizando aqui a menção aos litígios locais, aqui estas ações ressarcitórias, sobretudo, visam reparar os danos massivos padecidos por consumidores. Por isso temos aqui as chamadas ações de representação. Mas interessa-nos, sobretudo, e para fazer o confronto, a questão da legitimidade. E em matéria de legitimidade, diferenças entre a legitimidade que emerge do modelo europeu e aquela ilegitimidade que emerge do Código Modelo patente. O legislador europeu pretendeu que as ações coletivas só pudessem ser intentadas por entidades habilitadas. Pessoas coletivas, jurídicas, não pessoas físicas a título individual. Onde é que está a especificidade? Não é qualquer entidade que alega a sua representatividade de direitos e interesses dos consumidores, está a legitimidade. Há um filtro, um controle, e este filtro e controle é feito pelo poder público, o que significa que só podem intentar ações, só têm legitimidade aquelas entidades que sujeitas a uma designação prévia administrativa. O que é que isto significa? Que estamos perante uma legitimação ativa extraordinária. Eu digo-lhe especial, porquê? Porque é um híbrido entre uma legitimidade normal e uma legitimidade, uma substituição processual. As entidades qualificadas atuam em nome próprio, mas a sua atuação visa tutelar única e exclusivamente os interesses consumidores. Mas o que é que está aqui específico? A sua legitimidade não se produz op legis, ainda que os requisitos de habilitação estejam previstos em lei, nem é suficiente um controle op judice. Significa que se desviamos do Código Modelo, verdadeiramente a questão da representatividade adequada não é feita pelo juiz, é algo que é feito previamente. Essas entidades qualificadas, em regra, são fundações ou associações e, por meio, sujeitas a esta designação
prévia administrativa e não uma designação ad hoc em cada processo. Este é um modelo totalmente diferente, mas que é interessante o confrontar. E quais são os critérios da designação prévia? São critérios óbvios e isso até são semelhantes àqueles que justificam a representatividade adequada, ser uma pessoa coletiva, mostrar que de maneira efetiva e pública uma atividade de 12 meses em vista da proteção dos consumidores, não ter o ânimo de lucro, demonstrar que os seus estatutos visam proteger os consumidores e etc., não incorrer em nenhum processo de insolvência, ser independente e também, muito importante, fazer pública a informação sobre as suas fontes de financiamento. Isso é um aspecto também muito interessante que me vai dar para uma outra explicação. Ora, quanto ao consumidor representado, e aqui também é uma grande diferença entre o código modelo e o modelo europeu de defesa do consumidor de tutela coletiva. O consumidor considera-se representado, mas não pode intervir a qualquer tipo nas ações coletivas ressarcitórias. Podemos, no Código Modelo, dar-se conhecimento da ação aos possíveis interessados para que possam intervir no processo como assistentes ou como a apoiarem ou coadjuvantes. No modelo europeu, o consumidor não intervém a qualquer título individual, porque se entende que as entidades qualificadas estão habilitadas para o representar devidamente. Por isso há quem chama isto uma legitimidade extraordinária de cariz representativo. Agora, o que é muito interessante é que a Diretiva 2020 deu liberdade aos Estados-membros para prever um mecanismo ou de opt-in ou de opt-out. E isto é muito interessante, uma combinação de ambos, uma espécie de uma flexibilidade, podendo dar abertura para que o juiz, em cada processo, faça um juízo sobre a oportunidade do qual é o mecanismo de intervenção mais adequado, opt-in, opt-out. Em Portugal, a transposição foi feita, temos hoje um modelo de tutela coletiva baseada num opt-out, com mecanismos de grande publicidade para que os consumidores abrangidos e abarcados, o grupo de lesados, tenha conhecimento. A Alemanha e a Itália também optou por um sistema de opt-in. Eu acho que ainda não se caminhou nesta ideia de combinação de ambos, que eu acho que é uma ideia aqui, perante tão ilustres estudiosos da matéria, eu acho que é um tema que merece estudar, e uma ideia de flexibilidade e não ter logo rigidez, tudo também dependendo da categorização dos litígios coletivos, como baseando-se até nos estudos do professor aqui Vitorelli, que muito bem aqui os referiu. Também uma nota importante é que quando o consumidor manifesta a sua vontade de ser representado ou não quer ser representado, não pode estar representado em outras ações, nem solicitar ações individuais. Na Alemanha, consagraram um impedimento processual próprio para este caso de impedir o consumidor de intentar ações individuais, senão, a partir do momento em que está o opt-in, Portugal, desde que ele não se exclua. Um outro aspecto que está aqui, e agora não é tudo interessante, não é tudo pacífico, porque chegou ao processo civil ou às ações coletivas, porque verdadeiramente o modelo europeu é um conjunto de institutos e não concebeu procedimentos especiais, mas quem é que chegou a estas ações coletivas que seguem o processo de conhecimento comum? Chegou o terceiro financiador. Isso está a preocupar, sobretudo em Portugal, estamos muito preocupados com este terceiro financiador. Ele tem que ser verdadeiramente um terceiro, não é um terceiro aparente, como no escrito da doutora Sofia Temer, eu acho que tem que ser um verdadeiro terceiro. E Portugal está preocupado e verdadeiramente o tribunal, na figura de um juiz gestor, tem feito esta preocupação de avaliar se a entidade habilitada e qualificada não está indevidamente influenciada por um terceiro. E isto pode-se manifestar desde logo nas transações coletivas.
Claro, o que nos dizem os magistrados em Portugal, dizem que é muito difícil avaliar em que de medida há ou não uma influência negativa por parte do financiador na estratégia e na gestão do litígio. Diz que é difícil. O juiz português hoje tem acesso ao contrato de financiamento, há um dever de revelação das cláusulas do financiamento e em Portugal consagrou-se que, se alguma das cláusulas revelarem um caráter abusivo, o juiz português pode retirar legitimidade à entidade qualificada que está financiada por alguém que subscreveu um contrato com cláusulas que podem redundar num caráter abusivo ou fraudulento do processo, ou seja, não no interesse dos consumidores, mas no interesse, nomeadamente, do financiador. Eu queria chamar a atenção também de um aspecto muito interessante: estes contratos de financiamento de litígios verdadeiramente são suporte, o único suporte financeiro que temos, tendo em conta que o Estado português não consegue custear. E o que é que consagrou? Consagrou-se que os consumidores, se a ação for vitoriosa, serão pagos dessa quantia e o financiador terá direito a uma percentagem da parte sobrante, mas essa parte sobrante vai ser a contrapartida do financiamento, é sindicada judicialmente. Ou seja, o juiz português vai avaliar se essa remuneração do financiador não será excessiva ou contrária às regras da litigância boa-fé. Por isso é uma nota. Também uma nota particular que é muito interessante também salientar é que estas ações condenatórias, o cumprimento da sentença condenatória é feito todo em ambiente não judicial. Não é necessário que o consumidor, que se queira ver ressarcido, recorrer a tribunal para ser reparado. Isso é através de uma entidade de gestão que vai gerir esse dinheiro determinado na sentença condenatória para ser pago. Por isso, esse era um aspecto que eu queria chamar. Eu, para sintetizar, tendo em conta que não quero estar a ocupar muito, tendo em conta também o tempo avançado, podemos dizer quais são as sínteses do modelo europeu de legitimidade. Uma legitimação tipo extraordinária, concentrada numa lista muito pequena de entidades, as chamadas entidades qualificadas são controladas por uma entidade do poder público. Por isso, é concentrar o exercício das ações coletivas em poucas mãos, como numa expressão de Gacon e Chausti, evitando o risco de uma hipotética legitimação dispersa que pode dar lugar a pleitos abusivos. Também se estabelece controlos prévios administrativos e, além disso, há um dever das entidades judiciais de controlar as fontes de financiamento para evitar uma litigância abusiva. O que eu noto, e que Portugal está-se a preparar para isso, e acho que também os outros países também, é a ideia de que não há sucesso nas ações coletivas se não tivermos um juiz gestor, um juiz que exerça o case management de uma forma ativa e constante. Por isso, o sucesso do processo coletivo acho que vai depender muito dos poderes de gestão por parte do juiz, seja a entidade qualificada, seja quais forem as fontes de financiamento. Por isso, acho que o sucesso e esta ideia é que me parece, perante a realidade portuguesa que estamos agora já a aplicar um novo modelo, acho que tudo vai depender do juiz que tivermos em cada processo. E por isso, muito obrigada por esta possibilidade de participar. Tenho imensa pena não estar presente, mas é com todo o gosto e com um agradecimento especial ao professor Hermes Anet, ao professor Marcelo Abelha e todos os demais e todos aí presentes que participei deste modo tão singelo, mas com muito interesse. Muito obrigada. Professora Maria José Capello, parabéns, brilhante palestra. E, como já mencionei aqui, no ano que vem certamente será realizado o 2º congresso,
e faremos todos os esforços possíveis para que você esteja aqui presente nesse auditório, transmitindo sua energia para todas e para todos. E, professor, eu gostei muito da centralidade que você trouxe na figura do juiz gestor, né? Essa figura do juiz gestor ela é fundamental nos processos estruturais, nos processos coletivos, e muitas das vezes, né, o que nós percebemos na prática é que o próprio juiz, às vezes, ele não tem noção do direito ali discutido dos fatos, da abrangência dos fatos, né? Então, isso prejudica muito uma tutela coletiva e, principalmente, o contraditório, a ampla defesa, para que consiga ter uma tutela jurisdicional devidamente adequada e efetiva, né? Então, parabéns aí pela temática, e eu vou deixar depois para o debatedor também, né, fazer essas reflexões. Dando continuidade, passo a palavra para o professor José Maria Salgado, professor da Universidade de Buenos Aires, advogado. Sinta-se inteiramente à vontade, professor, e saiba que é uma enorme alegria para o evento, para a Universidade Federal do Espírito Santo, ter a sua presença aquí. Bueno, muchas gracias. Boa tarde, todo lo que voy a decir en portugués. No porque no entienda, pero me da vergüenza hablar en portugués. Tengo que practicar. Agradecer, y esto me va a jugar una mala pasada hasta el final. Si no, lo saco así. Perfecto, sí. Agradecer a la Universidad Federal de Espíritu Santo por recibirnos, al Ministerio Público Fiscal de Espíritu Santo por albergarnos esta tarde, y bueno, al maestro Hermes Zanetti, grandísimo anfitrión, una calidad organizativa espectacular en todos los sentidos, académicos y los otros, que como ya ayer bien dijeron, son absolutamente relevantes para el desarrollo de lo académico después, porque si algo está claro es que los logros no son individuales, sino son de grupo de trabajo, y este año, 2024, está siendo muy importante desde mi punto de vista para el trabajo en los procesos colectivos, por una serie de actividades que con el grupo de profesores que han venido aquí realizamos primero en Lima, presencialmente, hace 6 meses, ahora aquí, y desde el Instituto Iberoamericano, que saludo a Santiago Pereira, su presidente, que fue también quien impulsa esto, con un grupo donde hacemos webinars, hemos hecho sucesivos webinars a lo largo del año, que van gestando esta idea que yo pensaba mientras escuchaba las excelentes exposiciones, y también agradecido por la mesa que me toca compartir, los ciclos, ¿no? Que vivimos en esta idea de ciclos que se van renovando. Ayer lo escuchaba con el tema de la democracia, los procesos colectivos, con lo que voy a terminar hoy, y lo que voy a exponer sobre Argentina también es así, y ya 20 años del Código Modelo, y necesita este influjo nuevo, de nuevas ideas, nuevas miradas, porque la realidad es dinámica, va evolucionando, y necesitamos desde la academia proponer cosas nuevas para atender a los problemas, ¿no? La idea siempre tiene que estar, desde mi punto de vista, esto lo aprendí hace mucho con un maestro que conocí brevemente, que es Lino Palacio, que él centró todo su estudio del derecho procesal en el conflicto, y creo que yo no lo puedo ver al derecho procesal desde otro lugar. O sea, nuestra función es atender los conflictos. Y en esta idea de ciclos que se renuevan, lo que me toca exponer hoy es esta... Hay una línea, ¿no?, que también se genera, que la van a ver claramente en lo que sucede en Argentina, que cuesta en un momento receptar las herramientas de tutela, los procesos colectivos costaron, y una vez que se asientan, los propios tribunales son los que se encargan de buscar los artilugios, los atajos, las formas de obturar el acceso.
y decir esto queda fuera del tribunal. Y de esa manera a veces se sacan un problema, pero estamos en los procesos colectivos en un ámbito de grandes influencias políticas, de poderes fácticos, que tienen intereses construidos en lo que hacemos. Y esto no hay que perderlo de vista de ningún modo en nada de lo que se diga sobre procesos colectivos. Nada acá es casual, sino es causal. La presentación, me vine un poco acá para poder verla, es más que nada para, como hablo en español, que alguien me pueda seguir y pasará brevemente. En Argentina este año se habló mucho de los 30 años de la reforma constitucional. Tiene mucho que ver con este tema porque ahí en Argentina está el grado cero de la discusión. En la reforma constitucional se recepta los derechos de incidencia colectiva y se fijan lo que vamos a hablar en este panel, que son las legitimaciones para el defensor del pueblo, el afectado y las asociaciones. Yo ahí puse 20 años no es nada, un tango muy conocido. Estamos a 30 años, vamos a ver lo que pasó, que sería como la nada y media de ese tiempo. Es una idea que no me la puedo sacar de la cabeza de los 20 años. Vamos muy rápidamente a los comienzos. Cuando se debate esto en la Convención Constituyente, nada se sabía de las class action. Esta es la realidad. Se hablaron de distintos temas, el objeto de tutela, la universalidad, los derechos humanos fue algo muy importante en esa reforma, el medio ambiente, el consumo. Había un procesalista, Juan Carlos Hitters, que alertó sobre la eficacia de las decisiones hacia personas que no habían participado en el proceso. También se habló un poco de la amplitud y la extensión de la legitimación. Se descartó la posibilidad de que sea una acción popular, cuestión a discutir. Y se alertó sobre algo que está en la mesa y siempre lo va a estar en los procesos colectivos, sobre los posibles abusos que se podían dar con estos instrumentos. Desde el 94 hasta acá, el Congreso en Argentina no se ocupó del tema, no hay en Argentina una ley de procesos colectivos. Hubo muchos proyectos presentados, muchos en las dos cámaras. Uno solo fue aprobado en comisión y llegó a llevarse a la Cámara de Diputados el 15, o sea, de mayo del 2019. No se discutió porque el diputado que lo proponía advirtió que no iba a tener suerte y lo retiró. Esto es muy poco, hay dos leyes importantes, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley General del Ambiente, que tienen normas sobre procesos colectivos, pero evidentemente no son sistemas, sino que sencillamente tratan aspectos aislados. El que sí se ocupó, el poder del Estado que sí se ocupó del tema y mucho, y yo lo divido en 3 etapas, la forma en que se ocupó fue la Corte Federal, la Corte Suprema, que, digamos, está bien definido y las discusiones que se daban en el panel anterior sobre discutir tipos de derechos, ¿sí? La primera etapa fue de incertidumbre, de idas, vueltas, no había una jurisprudencia que fuera clara, coherente, consistente sobre las cosas que iban diciendo en un fallo y en lo que se decían en el siguiente. Entonces era muy difícil construir nada a partir de esa jurisprudencia. Pero todo cambió, como bien lo mencionó mi querido amigo Francisco Berbich, ahora es Berbich, en el panel anterior. En la segunda, en lo que yo creo que es la segunda etapa, que es la que empieza en el 2006, donde verdaderamente en la Argentina explota el tema de los procesos colectivos de una manera exponencial, porque al decir la Corte hay que darle cabida a estos reclamos, se empiezan a presentar muchísimos planteos a todo nivel, a nivel Corte y a niveles inferiores. Ahí están los fallos, obviamente el más conocido es Alavi, pero se habló de qué tipos de derecho había en el sistema argentino, y ahí aparecen los individuales homogéneos como algo muy relevante. Se habló del sistema, y esto claramente para Argentina fue un cambio sustancial, porque la Corte se refiere a las class actions y se le refiere a la pretensión representativa. Esto fue una ruptura con un sistema básicamente de herencia romanista en esta materia. Digamos, no había elementos para pensar que esto podía llegar a ser así, y la Corte lo definió. Y eso creo que marcó
la línea de trabajo hacia el futuro de una manera muy importante. Además, la Corte, en esta etapa de ampliación y de reconocimiento, aportó muchísimas herramientas para el desarrollo. La amicus curiae, una acordada, ¿no? Ahí tienen los números, las audiencias públicas, la unidad de análisis económico de sus decisiones, la Oficina de Justicia Ambiental, pero fundamentalmente los dos últimos que ven en la pantalla, primero creó un registro público de procesos colectivos, donde poder ordenar, a raíz de un caso que fue Municipalidad de Berazategui, para poder ordenar los planteos que se hacían en distintas sedes y las sentencias que iban en uno y otro sentido en una sola decisión colectiva. 2 años después, como los jueces no querían inscribir para no asumir la competencia, y yo cuando habían hecho el registro público pensé, es la forma que la Corte, sin legislar, puede obligar a que los jueces hagan determinadas actuaciones en los juicios o en los procesos colectivos porque lo tienen que inscribir. Era una forma de eludir la falta de legitimación, la falta de legislación. Sin embargo, como las cosas no avanzaban, la Corte dicta un reglamento de actuación en procesos colectivos en el 2016. Ese reglamento organiza las cuestiones colectivas y la Corte se excede. Evidentemente es una pseudo legislación, no tengo ninguna duda, pero tampoco tengo ninguna duda de que el actuar de la Corte fue absolutamente legítimo, dado el tiempo que había transcurrido desde la reforma constitucional sin que esto fuera tratado en el Congreso, porque ya le había avisado el Congreso muchísimas veces que estaba en mora, porque además en el propio reglamento le dice esto lo dicto en abril, va a empezar a regir en octubre. Por ahí quieren sacar una ley. Obviamente esto no sucedió y excluyó de la aplicación del reglamento la materia penal, y esto nunca lo entendimos con todas las personas que lo hemos discutido, por qué sacó también la materia ambiental. Con lo cual es una tendencia en estos 10 años de la Corte Argentina absolutamente favorable a implementar estos mecanismos de tutela. Lo que pasa, como todo, como empecé, los ciclos van cambiando, también cambia la composición de la Corte, y lo que yo veo en estos 10 años casi posteriores al 2016 es un repliegue, un retroceso en los mecanismos de tutela que justamente tienen mucho que ver con la tercera etapa. 2 cosas o 3 que me quedan de esta etapa. En el fallo de la Corte hablaba de la existencia de un hecho único, complejo, todo remitiendo a lo que es la regla 23, lo decía de forma muy parecida, también a la pretensión concentrada en los elementos comunes de la discusión, digamos, y también esto necesario para la tutela individual homogénea. Pero acá el tema cuestionable, que empezó citado o empezó siendo utilizado al pasar en Alavi, y ya en CEPIS, que es un fallo del 2016, donde se discutía el aumento de la tarifa de gas, la Corte implementa un estándar que es muy opinable, y es esto que yo digo, cuando los tribunales, una vez que receptan la cuestión, después buscan la manera de cerrarla. La legitimación ha sido desde siempre un uso absolutamente político, si se quiere, del acceso a la jurisdicción y discrecional, y esto creo que es una pauta discrecional y inconstitucional, porque la Constitución, cuando habla de legitimaciones, en ningún lado dice que el tercer elemento que se le debe exigir en los casos de los derechos individuales homogéneos es que el acceso individual a la justicia no esté justificado. Con lo cual, en esos casos, cuando la demanda individual tenga un monto o un interés individual suficiente, no va a admitir que se planteen reclamos en clave individual homogénea, y pone unas excepciones, que se trate de temas vinculados al medio ambiente, al consumo, a la salud, a sectores tradicionalmente postergados o débilmente protegidos. Claro, CEPIS, justamente donde lo vamos a ver que lo aplica en esta tercera etapa, era un caso de servicio público, con lo cual esa excepción decidió no aplicarla.
Entonces, siguiendo con esto, en esos meses del 2016, creo que era agosto-septiembre, también dicta otro fallo, Abarca, que es todo vinculado a los aumentos de las tarifas, en este caso de energía eléctrica, que fueron uno pegado al otro. Y el caso Abarca es muy curioso porque la Corte se encarga de desestimar sucesivos legitimados colectivos que se presentaban a representar al grupo de usuarios de la tarifa de energía eléctrica. Cuando en el caso anterior, CEPIS, que obviamente por razones de tiempo no voy a explicar en detalle, más allá de aplicar ese estándar, dividió la clase y reconoció que sin audiencia pública no se podía aumentar la tarifa. En el caso Abarca era sencillamente una medida cautelar con las mismas condiciones, solamente que de otro servicio público, con lo cual todo indicaba que debía ordenar la medida cautelar, pero no. La Corte se encargó sucesivamente de decir, este no tiene legitimación, este no tiene legitimación, en una secuencia bastante triste desde mi punto de vista. 2018 le deniega la legitimación a una asociación porque había sido excluida del registro público de asociaciones de tutela del consumo. O sea, por una situación administrativa la Corte la excluye como legitimado. La Corte también saca una serie de casos en los cuales le niega a los defensores públicos locales, o sea, de los distintos estados, distintas provincias, a iniciar reclamos colectivos por decisiones de carácter federal o nacional. Claro, hay una cosa que ustedes no saben, si los argentinos, hace 15 años que no hay defensor del pueblo nacional designado, está vacante. ¿Por qué? Cuestiones de política. Entonces, estos fallos en ese contexto se entiende bastante poco y son parte, creo yo, de esta secuencia. Después hay un caso Berbisky 2, yo digo Berbisky 2 porque es la discusión sobre la situación de detención de personas en la provincia de Buenos Aires. 20 años antes, la Corte había ordenado una sentencia muy importante que había que revertir esa situación deficitaria. Después se dictaron, la situación fue avanzando, no en lo concreto, la situación no se solucionó y la Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo que el caso estaba concluido. La Corte Nacional, en este caso no, revocó y dijo que de ninguna manera podía considerarse que el caso no tuviera una evolución posterior. Pero claro, esto contrasta mucho con lo que sucedió hace pocos meses, en el cual yo lo puse Mendoza Final, es el caso muy conocido del saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, que la Corte dijo, este caso terminó. Cuando la cuenca hídrica se está limpiando, se ha avanzado muchísimo, hay un ente que se encarga del saneamiento, pero el conflicto persiste. Entonces, yo siempre estudié que la jurisdicción es irrenunciable y que, bueno, esto parece que acá no obviamente lo delega en que se pueden hacer reclamos administrativos en la CUMAR, pero el conflicto está. Bien. Y ahí va. Digamos, todo no termina en la Corte. Lo que la Corte decide genera cosas en los tribunales inferiores. El año 2024 en la Argentina fue un año difícil, desde lo económico y en otros temas también, pero fundamentalmente hubo una serie de reclamos individuales y colectivos respecto a los aumentos de la medicina prepaga, que fueron aumentos exponenciales sencillamente porque un decreto presidencial desreguló la actividad y permitió que cada prestadora de servicios de salud aumentara la cuota como le pareciera necesario. Esto iba tirando gente fuera del sistema de salud. Esto pasó varios meses hasta que se dictaron procesos colectivos que no puedo acá mencionar por una cuestión de tiempo, pero este proceso colectivo parece una cuestión paradigmática porque, como pongo ahí, se llegó a un acuerdo extremadamente cuestionable, vergonzoso diría yo, en el cual primero el demandante era el ente que tenía que regular cómo se prestaban y cuáles eran
los aumentos que se podían hacer en el sistema privado de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud, que demandó a una serie de prestadores de lo que decimos medicina prepaga. ¿Para qué los demandó? Por los aumentos. Bueno, se dictó una medida cautelar que impedía hacer aumentos y, claro, después se hizo un acuerdo en el cual participó no solo un juez, no solo los abogados del actor, sino que, creo que no sé qué cantidad eran, pero 20 demandados, o sea, todos abogados. Si ustedes ven el acuerdo, están muchísimas firmas. Bueno, yo tengo acá 10 puntos por los cuales el acuerdo sencillamente no podría haber sido homologado. Primero, la Superintendencia de Servicios de Salud tiene una legitimación muy cuestionable, no hay una norma expresa que se la dé. Además, en ningún momento de ese proceso se controló algo elemental, la representatividad adecuada. No hay una sola actuación que diga si eso fue puesto en consideración. No se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que dictamine de modo previo al acuerdo, se hizo después. No se consideró que existían otros procesos colectivos con sustancial semejanza a este, con lo que ya la Corte había dicho, en los cuales no solo se habían dictado decisiones, sino que además había que tener algún tipo de vínculo entre esos procesos. Los términos del acuerdo son ruinosos para las personas porque toda la plata que ellos cuestionaban que se había aumentado en demasía las cuotas, se la van a devolver en 12 cuotas a la tasa más baja del mercado. En Argentina, que es un país que ustedes saben que tiene una inflación un poquito elevada. Y además dejaba a las entidades de medicina con la libertad de aumentar a partir de julio en la medida que ellas consideraban suficiente, que era algo justamente lo que los grupos no querían. Termino acá con los cuestionamientos. No se ofreció el opt-out, un acuerdo que solo se explica como un modo de frenar los reclamos, de utilizar el proceso colectivo para impedir que otros colectivos reclamen porque ya tenían una decisión que los vinculaba. Para cerrar, ayer, entre tantas cosas y volviendo a los ciclos, hablábamos del compromiso democrático en los procesos colectivos y el vínculo que esto tiene una cosa con la otra. Y creo que, claro, un síntoma de esto es el 2024. Todo lo que hemos discutido de procesos colectivos tiene que ver con lo que ayer el profesor Eduardo Teiza decía de la rescisión democrática. Y yo le dije después de hablar que tenía una continuidad con lo que ya habíamos discutido en Lima, que justamente se planteó también este tema. La pregunta es si el ciclo, ¿en qué sentido va? Si el colectivo... Nosotros como academia creo que tenemos que fortalecer las opciones y el menú para que esto avance, pero finalmente es la política la que tiene que tomar las riendas del asunto y darnos las herramientas para que no pasen cosas como estas que estoy acá mostrando. Siempre, digamos, Brasil, líder en la región en materia de procesos colectivos, tuvo su normativa ¿cuándo? Después de 21 años de dictadura. O sea, era un momento donde el compromiso democrático evidentemente era muy fuerte. Y Estados Unidos, la regla 23, aparece en el año 1966 en la modalidad que conocemos hoy, después de 12 años de lucha por los derechos sociales, Brown y toda esa historia que ustedes deben conocer. Con lo cual, empecemos con este ciclo, avancemos en mostrar la necesidad de contar con este tipo de procesos para llevar el debate democrático a los tribunales y que el producto de los tribunales sea legítimo en materia de valor democrático y de aceptabilidad de la decisión de los jueces. La conclusión en Argentina, esto es para Argentina, tiene que ver con lo que decían ayer y hoy sobre la exposición de motivos del Código Modelo. Seguimos navegando entre el voluntarismo y la arbitrariedad. Voluntarismo porque hay jueces que se ocupan y la arbitrariedad por decisiones que verdaderamente no tienen ningún tipo de anclaje. Y bueno, empecé hablando del tango Volver, que dice 20 años, yo dije 30, no es nada. 2 versos más adelante
dice lo que es la realidad actual. Errante en las sombras, los procesos colectivos, lo buscamos, lo nombramos, no sabemos dónde están. Obrigado, muchas gracias. Parabéns, professor José Maria. Eu sou um grande adepto e também acho que nós temos que pensar, né, no alargamento do acesso, né, e do questionamento dos direitos coletivos, até porque, né, uma ação coletiva ela é caracterizada não pela substituição processual, né, mas pelo direito discutido nos autos. Então, quanto mais tivermos direitos coletivos sendo discutidos judicialmente, você amplia até mesmo o leque da democratização e do acesso aos direitos garantidos na Constituição. Mas eu vou deixar essa oportunidade para o debatedor levantar com Vossa Excelência. E agora passo a palavra para a professora Patrícia Pisol, professora da PUC São Paulo e advogada. Professora, gostaria de externar minha alegria de você estar aqui. Nós não nos conhecemos, mas a minha tese foi em, né, processo coletivo. E eu citei muito seus artigos, seus livros. Então, gostaria de parabenizar o professor Hermes pelo convite. E eu fiquei muito feliz na hora que eu vi que você estaria na mesa, né? Eu poderia ter esse contato acadêmico. Então, sinto-se inteiramente acolhida, muito bem recebida. E parabéns pelas suas brilhantes pesquisas, que contribuiu enormemente para a minha evolução acadêmica e também como ser humano. Claro. Acho que eu vou falar daqui mesmo. Fica à vontade. Essa cadeira é um pouco baixa, acho que eu vou para lá. Vai lá. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer o convite do professor Zanetti, do professor Marcelo Abelha Rodrigues. Eu quero registrar a minha alegria em estar presente nesse importante evento, o primeiro Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva, e quero dizer que eu fiquei muito honrada e muito feliz com o convite, porque eu sou capixaba, né? Sou do Espírito Santo, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, então ontem eu estava literalmente em casa, né? E ainda me hospedei na casa dos meus pais, e tenho aqui a minha irmã presente, que veio aqui me prestigiar. Então, eu me sinto, de fato, muito feliz, muito acolhida, né? Então, é uma grande honra poder participar desse importante evento. E é uma grande honra também participar hoje do evento aqui no Ministério Público do Espírito Santo, como foi destacado pelo professor Marcelo. É sempre uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui no Ministério Público, especialmente quando, né, se fala de tutela coletiva. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro, né, da importância, da relevância do Ministério Público no Brasil, né, em especial na tutela coletiva. Então, eu agradeço muito o convite e registro aqui também a minha amizade, a minha admiração pelo professor Zanetti e pelo professor Marcelo. Eu fiz o UFES, como tinha já falado, e assim que me formei, fui para São Paulo, para a PUC de São Paulo, para fazer o mestrado. Voltaria depois de 2 anos e meio, mas não voltei, estou lá há mais de 30 anos, mas, né,
queria fazer também esse registro, né, de que durante todos esses anos eu estive vinculada, né, também à tutela coletiva. E esse vínculo começou aqui no Espírito Santo, porque logo que eu me formei, eu fiz um curso de especialização, de pós-graduação Lato Sensu, e o trabalho de conclusão, em que eu fui orientada pelo professor Álvaro Bourguignon, foi sobre coisa julgada nas ações coletivas. E então aqui começou, né, essa minha ligação com a tutela coletiva. E depois, em São Paulo, fui orientada pelo professor Nelson Neri, que é um grande, né, estudioso do tema da tutela coletiva e um dos autores do anteprojeto, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então, estive vinculada durante todos esses anos, né, a esse tema. Então, para mim também é uma honra e uma grande responsabilidade tratar, né, desse tema que eu considero tão importante. E também, né, destaco, né, que estar aqui junto com grandes estudiosos do processo coletivo, não só do Brasil, mas também de outros países, é algo que me deixa bastante feliz e só aumenta, né, mais uma vez, a minha responsabilidade. Né, quero saudar, né, o professor Cláudio Ianotti e agradecer as palavras gentis. Quero cumprimentar a professora Maria José Capello, que nos acompanha aí, acredito, né, não presencialmente, infelizmente, mas lá, né, em Portugal. Cumprimentar também o professor José Maria Salgado e o professor Helder Amorim, né, que será aqui o nosso debatedor. Esse tema da tutela coletiva, como já foi destacado, né, um tema extremamente importante. Desde ontem foi lembrado o caráter democrático da tutela coletiva, né, e acho importante dizer que é um tema relevante e atual. Basta lembrar a exposição feita pela professora Maria José, tratando da diretiva da União Europeia recente, né, de 2020. Lembrar que no Brasil foram apresentados em 2020, em 2021, alguns projetos para a alteração da legislação referente ao processo coletivo. Lembrar também que na última jornada de direito processual civil, no ano passado, né, foi criado um grupo, né, para estudar especificamente processo coletivo e processos estruturais. Então, né, foram aprovados vários enunciados super importantes relacionados ao tema. Então, né, é um tema bastante atual. E acredito, né, pensando agora no Brasil, que, em especial, a apresentação desses projetos que talvez, acho que muito provavelmente não serão aprovados, porque já foram feitas tantas outras tentativas, né, de alteração da legislação relativa ao processo coletivo. Enfim, mas a apresentação dos projetos trouxe, acho que o tema para o debate, né, talvez ele não estivesse mais tão presente, né, especialmente porque o Código de Processo Civil de 2015 não tratou das ações coletivas, tendo prestigiado as técnicas de padronização das decisões para tentar minimizar os problemas relativos à crise numérica dos processos, né, e a necessidade de otimização do trabalho do judiciário. Então, a apresentação dos projetos, acho que trouxe aí esse tema tão importante, novamente, para o debate. E acredito que a legislação brasileira é bastante avançada, como já foi também destacado aqui por outros expositores, mas merece alguns ajustes, né, pode ser atualizada, né, acho que, como foi lembrado no painel anterior, relacionado ao conceito de direitos coletivos, depois de 40 anos, né, quase 40 anos da Lei da Ação Civil Pública, mais de 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, há muitos aspectos que podem ser aperfeiçoados, né, e acho que nós temos hoje uma experiência com as ações coletivas, né, que permite que esses ajustes, né, sejam feitos.
Então, nós temos, né, essa discussão relacionada ao conceito de direito coletivo, e aí me parece, em especial, com relação ao conceito de direito individual homogêneo, né? Então, toda uma preocupação com a necessidade, ou não, né, de se acrescentar outros requisitos para a identificação do direito individual homogêneo, né, indo além da origem comum, talvez, né, também pensando aí na utilidade da ação coletiva relativa à tutela de direitos individuais homogêneos. Muitas vezes ela acaba sendo muito abrangente, e isso, né, pode até prejudicar a tutela do direito coletivo. Então, né, hoje há essa preocupação com esse conceito. Se nós verificarmos os 3 projetos que foram apresentados, todos, de algum modo, acrescentam ali alguns elementos, né, ao conceito de direito individual homogêneo. Uma preocupação com o controle da representatividade adequada das associações. Também os 3 projetos tratam disso, o próprio Código Modelo também adota ali critérios para o controle da representatividade das associações. Então, né, algo que, né, acho que a experiência com as ações coletivas fez com que se mostrasse necessário. Acredito que, por ocasião da elaboração, especialmente do Código de Defesa do Consumidor, que fortaleceu bastante a tutela coletiva, embora nós já tivéssemos a lei da ação civil pública, né, desde 85, mas o Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida alguma, foi um grande marco em relação à tutela coletiva. Então, acredito que, por ocasião da elaboração do CDC, houve uma preocupação em estabelecer critérios mais objetivos, né, tanto no momento de conceituar os direitos coletivos, quanto em relação à legitimidade. Então, acho que uma preocupação em que, né, a inserção de critérios subjetivos, por exemplo, na conceituação do direito individual homogêneo, pudesse inviabilizar ou dificultar algumas ações coletivas. E, da mesma forma, em relação à legitimidade das associações. Então, nós, né, optamos simplesmente por aqueles 2 critérios objetivos, a pré-constituição, há pelo menos 1 ano, e a previsão no Estatuto. E, né, hoje há essa preocupação porque, muitas vezes, a associação preenche esses critérios objetivos, mas não se mostra um representante realmente adequado da coletividade, né, não demonstra ter todo o preparo necessário para a tutela dos direitos coletivos. E aí, né, isso pode, de fato, né, tornar essa tutela menos efetiva. Então, acho que, no momento inicial, né, eu acho importante fazer esse registro, me parece que foi extremamente importante que nós tivéssemos critérios objetivos. Basta lembrar que, mesmo com critérios objetivos, na década de 90, né, e no início dos anos 2000, nós nos deparávamos com várias decisões judiciais no sentido da extinção do processo coletivo, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ou por ausência de interesse processual. Muitas vezes dizendo, né, que faltava interesse processual porque o direito era divisível, que é exatamente a característica do direito individual homogêneo. Então, né, acho que esses exemplos práticos demonstram que foi importante, naquele momento histórico, adotar critérios mais objetivos para permitir, né, um acesso mais amplo, né, à justiça e permitir, né, inclusive, que nós tivéssemos hoje essa experiência e pudéssemos debater esses assuntos. Como o professor Marcelo Abelha disse no final do último do painel anterior, a gente hoje discute, né, o conceito, porque naquele momento, né, a gente conseguiu, né, aprovar a legislação que a gente tem hoje, né, que talvez hoje nem fosse aprovada, né, porque não se sabia tudo que, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, poderia gerar, né, em termos de tutela coletiva. Né? Então, hoje a gente pode, né, discutir tudo isso, hoje a gente pode discutir processo estrutural,
né, então, né, acho que, né, essa adoção de critérios objetivos, naquele momento histórico, foi extremamente importante para que a gente pudesse ter toda essa experiência, toda essa vivência que a gente tem hoje com as ações coletivas. Bom, e, né, o tema desse nosso painel é, né, legitimação, representação e participação no processo coletivo. Então, a minha ideia é lembrar alguns aspectos relacionados à legitimidade e pensar, né, em como o indivíduo, como a sociedade participa do processo coletivo. Então, nós temos no microsistema das ações coletivas, né, artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, a previsão dos legitimados à propositura das ações coletivas, e a opção que se fez foi por não atribuir legitimidade ao indivíduo, né, mas sim a determinados entes, né, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes políticos, os órgãos públicos que tenham entre as suas finalidades a defesa dos direitos coletivos e as associações civis. Então, né, podemos... Mestre de cerimônia, resolve o problema do microfone. Bom, então, dando sequência, nós temos, né, esses entes legitimados à propositura das ações coletivas e podemos dizer que a participação do indivíduo se dá, então, a princípio, de um modo indireto, né, à medida que o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, as associações civis promovem as ações coletivas, né, a sociedade participa, então, do processo coletivo. Né? Podemos, né, só lembrar que as associações civis, né, são, né, podemos dizer, alonga-manos, né, da sociedade. Então, à medida que a associação civil promove a ação, o indivíduo, né, a sociedade, de algum modo, participa do processo coletivo. Em relação às ações coletivas relativas a direitos individuais homogêneos, aí é possível, né, no nosso microsistema, a participação direta dos indivíduos. Isso nós extraímos, né, aí, especialmente dos artigos 94 e 103 do Código de Defesa do Consumidor. Então, os indivíduos, eles podem ingressar no processo coletivo relativo a direitos individuais homogêneos, como litisconsortes ou assistentes litisconsorciais, ou talvez como uma outra figura não enquadrável, né, aí nesse binômio. O artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor prevê a publicação de um edital para que os consumidores possam intervir como litisconsortes. E a doutrina questiona se a figura seria, de fato, do litisconsórcio, ou se seria uma assistência litisconsorcial, ou até alguma outra figura, né, alguma assistência litisconsorcial especial. O que eu gostaria de destacar em relação a esse ingresso do indivíduo é que, no nosso sistema, parece, né, não ser recomendável, né, que o indivíduo participe diretamente do processo coletivo. Por quê? Se ele participa e o resultado é favorável, né, a sentença de procedência, a coisa julgada erga omnes, que se produz, né, aí nessa hipótese,
irá beneficiá-lo, né? E o benefício não será diferente, né, daquele, né, aqui os indivíduos que não participaram do processo estão sujeitos. De outro lado, né, se o resultado é desfavorável, quer dizer, se a sentença é de improcedência, o indivíduo que participou do processo coletivo fica sujeito a essa coisa julgada, né? Então, né, parece não ser no nosso, né, sistema atual recomendável que ele participe diretamente, né, porque ele acaba, né, ficando sujeito à coisa julgada, né, no caso de uma sentença de improcedência, né, sem a possibilidade de promover a ação individual, né? Se ele não participa, né, e o resultado é desfavorável, ele pode, né, tentar uma melhor sorte num processo individual, né? Claro, com a desvantagem de um resultado desfavorável do processo coletivo, mas, né, de todo modo, né, ele tem essa possibilidade. E aí, em relação ainda a esse aspecto, lembrar que essa participação direta do indivíduo no processo coletivo pode, de algum modo, comprometer ou prejudicar o andamento do processo coletivo, né? Prejudicar, né, ali, né, a celeridade que se espera, né, do processo coletivo. E, né, me parece que, por conta disso e do tumulto que, né, o ingresso de vários indivíduos pode causar, o juiz pode, valendo-se da regra do Código de Processo Civil relativa ao litisconsórcio facultativo multitudinário, restringir o ingresso dos indivíduos, quer dizer, limitar o número de indivíduos que participariam desse processo coletivo. Bom, e aí, né, como, né, pode se dar, então, a participação, né, ou há outras formas, né, de participação do indivíduo no processo coletivo? Acho importante lembrar, né, a possibilidade aí, né, em qualquer ação coletiva, seja relativa a direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, a participação do amicus curiae, e também a possibilidade de realização de audiências públicas. Então, me parece que dessa forma também o indivíduo participa do processo coletivo. Bom, eu tratei aqui, né, dessa legitimidade, dessa participação no processo de conhecimento. É importante também, para finalizar, lembrar que a gente, né, especialmente aí no caso do direito individual homogêneo, a gente precisa se preocupar com a liquidação e o cumprimento da sentença. Aliás, um dos pontos, né, muito debatidos em relação às ações coletivas é exatamente esse da efetividade, ou muitas vezes falta de efetividade, né, no momento do cumprimento da sentença proferida no processo coletivo, né? Bom, então, né, o indivíduo, nesse momento, ele participa ou pode participar, né, porque, né, ele promoverá a sua liquidação individual e depois a sua execução individual para poder se beneficiar efetivamente daquela sentença proferida no processo coletivo. E aí, como já foi lembrado, né, há hoje um tema em discussão no STJ, né, 1169, a respeito da possibilidade de dispensa da liquidação, ou seja, a possibilidade de que o indivíduo, diante de uma sentença condenatória, num processo coletivo, possa, desde logo, requerer o cumprimento da sentença. O julgamento do tema já foi iniciado e, né, esperamos que o resultado, né, seja favorável, né, a essa possibilidade de dispensa da liquidação, né? Me parece perfeitamente possível que, né, a sentença já contenha um valor mínimo ou contenha critérios, né, que possam ser utilizados para que se faça um cálculo, né, ou enfim, né, que ela possa até já determinar a realização de medidas que dispensem até a iniciativa do indivíduo em relação ao cumprimento da sentença, né? Que aí seria, me parece, a melhor solução, né? Bom, então, né, há essa possibilidade, né, aí, né, de participação no momento da execução, né? E lembrando só que,
né, o nosso microsistema também permite que se faça a liquidação coletiva, ou seja, pelos legitimados à propositura da ação coletiva e também, né, a execução coletiva, o cumprimento da sentença de modo coletivo. E aí eu lembro também um outro tema que está sob julgamento do STF, 1210, né, que trata exatamente da legitimidade do Ministério Público para promover, né, essa liquidação, execução coletiva. E aí, só para finalizar, né, lembrar que no caso dos direitos difusos, não há, a princípio, né, essa participação do indivíduo no momento do cumprimento, porque o cumprimento é feito em benefício do Fundo de Direitos Difusos. Porém, lembro aqui um enunciado da jornada de processo civil, que eu mencionei, realizada no ano passado, que trata da possibilidade de que os indivíduos participem da gestão desse dinheiro que é destinado ao Fundo de Direitos Difusos, né, que me parece algo bastante importante. E também, agora realmente para finalizar, lembro que, né, e isso acredito que seja tema aí do próximo painel, que diz respeito à coisa julgada, lembrar que há a previsão no nosso sistema do transporte em utilibus da coisa julgada. Então, né, mesmo uma ação coletiva não tendo tratado de direito individual homogêneo, tendo tratado de direito difuso, há a possibilidade de que a sentença favorável seja utilizada, né, pelos indivíduos, né, em seu benefício, enfim, né, para obter, né, o mesmo benefício que seria obtido, né, com a propositura de uma ação relativa a direito individual homogêneo. Então, nesse caso, né, em razão do parágrafo 3º do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, né, há a possibilidade de liquidações e execuções individuais, né, em benefício dos indivíduos. Então, é uma outra forma aí de participação, né, do indivíduo, né, nesse processo coletivo. Bom, eu, né, já esgotei aqui o meu tempo, na verdade eu passei um pouco, né, do tempo que me foi destinado. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, parabenizar o professor Zanetti e o professor Marcelo Abelha pela organização do evento, né, e dizer da minha, mais uma vez, da minha alegria em poder participar desse congresso. Espero que esse, né, seja só o primeiro congresso ibero-americano, né, de tutela coletiva, que venham muitos outros. Muito obrigada. Parabéns, professora Patrícia, tanto pela palestra, como pela sua brilhante trajetória, e faço votos que volte muito mais vezes para a Universidade Federal do Espírito Santo, onde é a sua casa, e tenha certeza que você sempre será muito bem acolhida. Vou passar a palavra agora para o debatedor, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, promotor de Justiça pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e doutor Helder Majewski de Amorim. Doutor Helder, é muita satisfação sempre quando a gente encontra um egresso do nosso programa, participando, debatendo temas tão atuais e necessários, né, para a própria democracia. Professor, com a palavra. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Minhas saudações ao professor Claudianotti, professora Maria José Capello, professor José Maria Salgado, professora Patrícia Pisol. Parabenizá-los pelas exposições, que é um tema que trouxeram muitos ensinamentos para todos nós, e é um tema assim, que eu gosto muito de trabalhar e faz parte do meu, digamos, dia a dia, né? Como membro do Ministério Público Brasileiro, promotor de justiça, essas implicações práticas, como garantir essa maior participação democrática na instituição, nas decisões do próprio promotor de justiça ou defensor público que trabalha com essa temática. De que forma, por exemplo, garantir a maior participação popular de forma efetiva? Será que aquilo que o legitimado coletivo pensa ou está tomando como ação é aquilo que realmente é necessário, que o grupo ou a sociedade, né, precisa?
Então, é um tema assim, bastante instigante e que eu, como falei, gosto bastante de trabalhar e ouvir as pessoas falarem. E aí, professor Janotti, quantas perguntas que a gente vai ter será aí? Pelo tempo, professor, eu te sugiro uma para cada palestrante, pode ser? Sim. Então, vou colocar uma aqui, aí os expositores fiquem à vontade, né, para escolher responder. Seja de como os países ibero-americanos abordam a legitimação popular e quais são os desafios e avanços na integração da participação da sociedade civil nos processos coletivos. Bueno, en eso hemos visto que hay realidades muy diversas en Iberoamérica, desde, como dije, Colombia o Brasil, que son más proclives a impulsar el proceso colectivo, y otros países que están todavía viendo para dónde van. Ahora, creo yo que es una gran herramienta para la discusión democrática. Muchas cosas, muchos problemas de política pública, de actividad pública, de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, involucran muchos sectores, digamos, hablo no tanto de lo individual homogéneo, que quizá también, pero en general en lo que es difuso, indivisible, y tenemos la posibilidad de, primero, pensar en el proceso multipolar, digamos, no el clásico Ticio contra Cayo. Esto significa pensar en un proceso donde le vamos a dar participación a representantes adecuados de cada una de estas personas, para que pongan frente al tribunal los puntos de vista y las inquietudes, los derechos, las necesidades. Una herramienta que yo nombré, que a mí las veces que la he visto operar me parece fundamental para abrir la puerta del tribunal a la sociedad, son las audiencias públicas. Lo que se discute ahí tiene que ser necesariamente público, más allá de cualquier problema de distorsión o de manejo de la información, de las redes sociales. Al final siempre es mejor que se sepa más que no se sepa. La publicidad, lógicamente, no hay proceso colectivo que no se pueda conocer. Y algo muy importante es la función judicial, digamos. Todos estos planteos, todas estas posiciones, todo lo que pasa tiene que tener una respuesta. No puede ser que haya una audiencia pública y que nada de lo que pase en la audiencia sirva para la definición de la cuestión. Todo ese conjunto de proceso colectivo representativo, donde se fortalecen la actuación y el debate democrático en la jurisdicción, creo que es lo que, yo siempre digo, la decisión final, probablemente nadie esté de acuerdo en todo lo que dice, pero lo importante es que todos los que tengan que conformar su conducta a lo que dice esa decisión, la puedan aceptar como algo legítimo, que después se puede volver a discutir, es dinámica, bueno, cosas que ya sabemos, pero no tiene que faltar esa legitimidad democrática del producto del proceso colectivo. Y creo que es el mejor instrumento si se hacen bien todos estos y algún otro más que obviamente se puede agregar, si todo esto se lleva a cabo de manera honesta y abierta, ¿no? Y transparente. Com a palavra, doutor Helder. Assim, outro questionamento, até mais para a professora Maria José Capello, é sobre qual é o papel, quais os limites do financiamento de terceiros no contencioso coletivo na Iberoamérica e isso fortalece o acesso à justiça ou cria riscos éticos no contexto ibero-americano, professor? Muito obrigada, Sr. Doutor, por a questão interessante. A questão de financiamento cria um grande dilema. Não há ações coletivas, sobretudo para a tutela dos danos de massa, sem financiamento privado. Por outro lado, as empresas de financiamento são multinacionais, são grandes empresas que buscam o lucro através do financiamento de litígios, mas a tutela coletiva precisa do financiamento. O grande problema é como é que se evita
a interferência do financiador no litígio. E por isso é que eu digo que tem que haver da parte do juiz um controle muito grande, tanto das cláusulas do contrato, tanto como uma influência indevida do financiador, nomeadamente a nível da estratégia comercial e, por exemplo, no caso das transações coletivas, competirá ao juiz não só homologar a transação, mas ver se ela, por exemplo, não tem uma interferência indevida do financiador e não é nefasta para os interesses dos consumidores. E por isso o juiz europeu deverá, dos Estados-membros, deverá controlar o mérito da transação coletiva, poderá controlar se ela é justa ou não para os consumidores. Por outro lado, eu falo mais no caso português, os financiadores hoje têm que facultar ao tribunal a origem das verbas de financiamento. Tem que dizer de onde vem o dinheiro e quais é o papel que vão ter no financiamento. E essa transparência por parte do financiador dá alguma segurança, mas há que evitar interferências abusivas. Só vou dar o exemplo. A Alemanha fixou um limite de remuneração do financiador. O financiador só pode ceder até 10% do valor sobrante, até 10%. Por isso fixou uma determinada cota da remuneração do financiador. Não sabemos, Portugal não foi nesse caminho, foi, como eu disse, competir ao juiz averiguar se a contrapartida do financiador não é excessiva ou não. Por isso, em síntese, é muito difícil se o financiador vai ou não ultrapassar os limites éticos. Por isso, só um controle constante judicial e a presença do Ministério Público também será importantíssima. As ações coletivas têm que ter a presença do Ministério Fiscal, em Espanha, como se diz, nas ações coletivas. Por isso, ainda é uma incógnita se o financiador vão deturpar ou não, ou tornar o uso da ação coletiva como um instrumento abusivo. Por isso, Sr. Doutor, agradeço a sua questão. Eu acho que só aqui a prática judiciária é que nos vai elucidar ou não sobre a interferência, as consequências do financiamento privado de litígios. Muito obrigada pela questão suscitada. Obrigado, professora. Para a professora Patrícia, professora, como os atingidos são representados nos casos coletivos, especialmente em processos que adotam casos repetitivos, ou agregam litígios com reivindicações chamadas isomórficas? Fala um pouco para a gente. Bom, obrigada também pela pergunta. Como eu já tinha destacado, me parece que a participação se dá pela legitimidade, e aí, lembrando que o sistema adota a legitimidade concorrente e disjuntiva, como, aliás, muitos dos outros sistemas de tutela coletiva, e isso amplia a possibilidade de participação da sociedade no processo coletivo. E acredito que as audiências públicas e a intervenção do amicus curiae fortalece, intensifica essa participação da sociedade no processo coletivo. E vale dizer que, em relação às audiências públicas e a própria intervenção do amicus curiae, não há previsão expressa no microsistema sobre essa possibilidade, mas isso é amplamente aceito e utilizado na prática. E aí aproveito para lembrar que nas técnicas de padronização das decisões judiciais, isso está expressamente previsto como algo possível, né? Tanto no IRDR quanto nos recursos repetitivos. Então, acho muito importante, né, que haja essa participação. E acho que um ponto que merece reflexão é realmente esse, né, do controle da representatividade adequada das associações, né? Acho que, né, como eu falei, a opção no passado
foi, né, por não dar ao juiz esse poder, mas talvez isso hoje mereça realmente uma reflexão. É claro que é sempre muito difícil pensar em critérios, né, que possam ser utilizados pelo julgador sem que haja uma limitação ao acesso à justiça, né, sem que haja, né, ali um grande subjetivismo. Mas, né, penso que é algo que merece uma reflexão, porque é importante que o legitimado traduza de modo adequado, né, os anseios da sociedade, aquilo que a sociedade espera para que a tutela jurisdicional seja, de fato, adequada e possa ser efetiva, né? E com relação a essas técnicas de padronização, acho importante também dizer que elas são complementares às ações coletivas. Né? Houve até uma discussão ali com o advento do CPC de 2015, se, né, as técnicas, então, acabariam com as ações coletivas relativas a direitos individuais homogêneos. Né? Não me parece que seja isso. Né? Eu até, né, posso dizer que tenho uma preferência pela ação coletiva, entendo que é um instrumento mais democrático e que permite uma discussão mais ampla da questão, né, jurídica, do que o IRDR, o recurso repetitivo, mas entendo que uma não exclui a outra, né, e acho que são meios, né, de se otimizar o trabalho do judiciário, promover isonomia, promover segurança jurídica, né, então acho que tudo isso é importante, né, em relação a essas questões. É isso. Então, infelizmente, declaro encerrado o painel 2, legitimação, representação e participação dos processos coletivos, legitimados coletivos e legitimação popular. Agradeço imensamente